Fala, moninhos e moninhas, tudo bem com vocês? Comemorando hoje, 22 de agosto, o Dia do Folclore, hoje vamos ler para vocês a lenda do Ajuricaba e apresentar também uma análise semiótica. No nosso segundo episódio do podcast TucuCast. E eu sou a Ana e eu vou passar a palavra para a Beatriz, que ela vai ler para vocês a lenda do Ajuricaba. E aí, gente, aqui é a Beatriz. Então, essa versão da lenda do índio Ajuricaba, ela foi escrita pelo Paulo Almeida Filho, que é um morador aqui de Manaus. Ele é amazonense, nascido e criado aqui em Manaus, que mora no bairro do Planalto, no conjunto Ajuricaba. E essa história começa assim. Na última década do século XVI, Walter Hyde tomou conhecimento da existência dos Manaós, o mais famoso grupo indígena da bacia do Rio Negro, quando navegava pela foz do Essequibo e do Baixo Orinoco. Os Manaós eram hábeis navegadores e ambiciosos comerciantes que usavam ouro e escravos indígenas como moeda de troca. Percorriam o Rio Negro, alcançavam na estação das chuvas as lagoas do Japurá através do Urubaxi, onde adquiriam pequenas barras de ouro de posse dos índios cativos, e eles atingiam o Mar do Norte, subindo o Rio Branco até o Tacutu. E atravessando um trecho através do Rupunuri, afluente de Essequibo, para praticar o escambo com os holandeses instalados ali no litoral, o comércio do ouro foi relatado pelo padre Cristóbal de Acuna em 1639 e 50 anos mais tarde pelo padre Samuel Fritz. Os Manaós faziam uma campanha sistemática de captura de índios de outras tribos que trocavam por mercadorias com as tropas de resgate. Para não perder o rentável negócio, os Manaós impediam que as tropas de resgate alcançassem as cachoeiras do Alto Rio Negro, onde existia uma considerável população indígena que lhes servia de suprimento. No início do século XVIII, morre Caboquena, o grande líder dos Manaós, que habilmente conseguira estabelecer um contato amigável com os colonizadores portugueses. O fim das hostilidades contra os colonizadores portugueses por volta de 1675 tinha sido consolidado com o casamento de Marari, filha de Caboquena, com o sargento Guilherme Valente. Assumiu então a liderança dos Manaós o fraco e corrupto Uluibene, pai de Ajuricaba e filho mais velho de Caboquena. Ajuricaba havia sido preparado desde cedo pelo avô Caboquena para se tornar um líder. A relação com o pai havia se degenerado rapidamente e ele já havia começado a se organizar para a tomada de poder. O assassinato do avô precipitou os acontecimentos, permitindo-lhe assumir o posto de Tuxaua dos Manaós. Ajuricaba foi o líder da nação indígena dos Manaós no início do século XVIII. Revoltou-se contra os colonizadores portugueses, negando-se a servir como escravo, e tornou-se um símbolo da resistência e da liberdade. A história de ocupação da Amazônia começa quando levas de imigrantes asiáticos chegaram ao Vale do Amazonas há mais de 14 mil anos. No momento que essas populações passaram a desenvolver a agricultura e viver numa mesma área de terra, sociedades indígenas diversas e mais complexas emergiam nessa região. Esses povos mais desenvolvidos viveram na Amazônia cerca de 2.000 anos antes da chegada dos europeus, manejando a floresta de forma adaptada. Dela, eles extraíam os recursos necessários para sua sobrevivência e desenvolvimento. Assim, no século XVI, quando os europeus atingiam o rio Amazonas, encontraram uma floresta habitada por povos indígenas diversos culturalmente. No século XIX, a Amazônia estava composta principalmente de indivíduos miscigenados, índios, brancos e negros. A resistência dos Manaós foi causada somente pelas correrias portuguesas e pelo antagonismo natural das tribos, cujos rios eram penetrados. Ajuricaba é um nome inteiramente desconhecido dos holandeses. A nascente República Brasileira enfrentou nas suas instalações muitas desavenças, e os republicanos tentavam a todo custo apagar a memória dos nacionais e das grandes conquistas portuguesas e as realizações do Império. O ato de reescrever a história não é um fato novo na biografia da humanidade e muito menos privilégio dos brasileiros. Ajuricaba nasceu em terras amazônicas, passou muitos anos afastado das tribos, mas foi obrigado a retomar
ao convívio dos demais após o assassinato do seu pai pelas mãos dos invasores portugueses. O índio jurou vingança e procurou os holandeses que viviam no Suriname e que também eram inimigos de Portugal para colocar o seu plano em prática. A partir do século XVI, diversos exploradores vieram de várias regiões percorrendo as terras do Rio Negro em busca de Eldorado. À medida que os exploradores avançavam, povoações iam surgindo. Com a formação desses povoamentos, os indígenas ou eram obrigados a se mudar da região ou ir para o cativeiro. Muitos índios, atraídos pela tecnologia do homem branco, tornavam-se cativos voluntariamente e às vezes serviam de guias à caça de seus próprios irmãos. A Juricaba, líder dos Manaós, inconformado com a situação, aliou-se aos holandeses. Os indígenas barganhavam produtos extraídos da mata em troca de mercadorias e utensílios fabricados pelos europeus, principalmente facões e armas de fogo. A Juricaba também organizou uma enorme frota de canoas para percorrer os rios da Amazônia. Quando alguns indígenas começavam a guiar os portugueses na caça de índios, a Juricaba resolveu ir ao ataque. O governador da província do Grão-Pará, o general João Maia da Gama, nomeou Belchior Mendes de Moraes e José Borges Valério com a missão de defender as regiões invadidas e destruir a tribo guerreira. Quando a expedição chegou à vila do Carvoeiro, no Rio Negro, a Juricaba havia acabado de capturar diversos índios catequizados. Seguindo adiante, a expedição alcançou a flotilha de 25 canoas. Então Belchior ordenou a entrega dos presos e repreendeu a Cremente. Quando regressaram a Belém, Valério tinha vários documentos contra a Juricaba e seus irmãos Bebari e Bejari. Quando esses fatos chegaram ao conhecimento do rei, ele ordenou que se iniciasse uma guerra de extermínio. Bem armado, os manaós enfrentaram os portugueses, atacando as missões do Rio Negro, resistindo e impedindo a ação das tropas de resgate. Essas tropas portuguesas em busca de escravos indígenas, dentro de uma área de influência. Os portugueses temiam outros povos indígenas da região, seguindo o exemplo dos manaós, assim abrindo caminho para uma invasão neerlandesa no Vale do Rio Negro. Os portugueses temiam outros povos indígenas da região, seguindo os exemplos dos manaós, assim abrindo caminho para uma invasão neerlandesa no Vale do Rio Negro. Após negociações de paz que não duraram, os portugueses começaram uma guerra justa contra os manaós em 1727. Uma nova tropa foi organizada sob o comando do capitão João Paes do Amaral. Para reforçar a enviada em primeiro lugar, a Juricaba resistiu por algum tempo, mas cercado com seus irmãos e mais de 2.000 guerreiros, cai prisioneiro, lutando. Esse foi mais um massacre indígena cometido pelos portugueses na Amazônia que ganhou destaque e notoriedade histórica. Enviado a Belém, onde seria vendido como escravo durante a viagem, preso em Ferros, a Juricaba e seus homens tentaram matar os soldados de Canoas onde estavam. Falhada a tentativa, a Juricaba atirou-se à água com outro chefe, preferindo o suicídio à escravidão. O suicídio de Ajuricaba foi considerado heróico, tanto por seu próprio povo quanto pelos portugueses, e sua figura ficou na memória popular, repercutindo em diversas rebeliões e enfrentamentos de líderes indígenas contra os colonizadores. O município de Ajuricaba, no estado do Rio Grande do Sul, inspirou-se na história de Ajuricaba para emancipar-se. O suicídio de Ajuricaba foi considerado heróico, tanto por seu próprio povo quanto pelos portugueses, e sua figura ficou na memória popular repercutindo em diversas rebeliões e enfrentamentos de líderes indígenas contra os colonizadores. Assim termina a história do índio Ajuricaba, ou seja, ele, assim como Tiradentes e várias outras figuras brasileiras, acabou morrendo pelo seu povo. E no caso de Ajuricaba, ele preferiu morrer a se render para os colonizadores. Agora eu passo a palavra para minha amiga Carla, que vai explicar para vocês a interpretação semiótica dessa lenda que eu acabei de ler para vocês. Na lenda do índio Ajuricaba, a interpretação semiótica pode ser aplicada para analisar os diferentes elementos presentes na narrativa e entender como eles contribuem para a construção de significados. Os signos presentes na lenda, como personagens, ações, cenários e objetos, podem ser interpretados à luz da cultura e contexto em que a lenda se originou. Por exemplo,
A figura do índio Ajuricaba pode ser vista como um signo que representa valores de coragem, resistência e liderança na cultura indígena. Suas ações e interações com outros personagens podem ser analisadas para identificar os diferentes significados que eles incorporam ao longo da narrativa. Da mesma forma, elementos como o cenário da floresta, os objetos presentes e os animais na lenda podem ser interpretados em termos de seus significados simbólicos. A interpretação semiótica também pode ser usada para examinar diferentes níveis do significado da lenda, incluindo os aspectos literais e metafóricos. Ao analisar os signos presentes na narrativa, é possível desvendar camadas mais profundas de sentido e compreender como esses signos se conectam para formar uma narrativa coesa e rica em significado. Ou seja, a interpretação semiótica pode ser uma abordagem valiosa para desvendar os múltiplos significados presentes na lenda do índio Ajuricaba. Então foi esse nosso segundo episódio do nosso TucoCast sobre a lenda do índio Ajuricaba, com análise semiótica sobre a leitura da lenda. Eu espero que vocês tenham absorvido todas as informações que foram passadas, que nós separamos o conteúdo com muito carinho, e eu espero que vocês curtem, comentem e compartilhem, por favor. Tchau!